que no livro Guerreiras Dizem Sim, tem um capítulo que é o capítulo da soberana, porque ele fala de 12 arquétipos, né. E cada arquétipo eu conecto com alguma cliente, algum case meu. E na soberana, que é mais para o final, que é a nossa governante, a nossa líder, eu trago o exemplo de uma médica. Ai, que lindo. Eu trago o exemplo de uma médica, porque eu tenho realmente a felicidade de já ter acolhido e guiado muitas médicas e médicos por conta do meu trabalho. Eu, quando era menina, pequena, eu também imaginei que eu seria médica. Eu tinha um avô médico, meu avô falecido já, mas ele é uma grande inspiração para mim, pela questão dos livros, de estudar, de ser um homem firme e ao mesmo tempo que curava vidas, aquilo me inspirava muito. E eu cresci pensando que seria médica. Aos 16 anos, eu entrei num conflito muito grande, achando que não era aquilo que eu queria por conta da medicina que eu via na época também. Eu li um livro chamado O Físico, de Noah Gordon. Ali eu Ai, tive lindo esse livro. certeza que a medicina que eu queria não era a medicina que eu estava buscando. Até porque também tive algumas dificuldades, eu não passei em faculdades públicas, em universidades públicas, eu só passei em universidades privadas e na época eu não tinha condição realmente de fazer. Mas eu lembro claramente que a minha vontade era organizar os hospitais, era organizar as coisas para que as coisas acontecessem. E aí eu fui descobrir mais tarde que o meu dom era para ser administradora e não médica, até porque, assim, a medicina eu acho o máximo, e Deus me deu, assim, a bênção de depois ser mentora de muitos médicos, fazendo com que médicos tenham uma melhor experiência de vida para si, porque o médico teve também muito dessa crença de que ele tinha que abdicar da própria vida para salvar outras vidas, ou seja, existe uma crença limitante de que o médico não pode ser feliz, não pode ser rico, não pode ter tempo de folga, ele tem que estar Ele tem sempre disponível, 100% não é? disponível, exato. E realmente é uma profissão de muita doação. É uma profissão de muita doação, mas eu escolhi não colocar a médica na cuidadora e coloquei a médica na soberana, porque a soberana é a engrenagem da vida em que a gente busca o equilíbrio entre nós, o eu, se eu não estiver bem, como que eu vou curar o outro? Se eu não me curar, se eu não olhar para mim, se eu não estiver firme, como que eu vou curar o outro? O outro ponto é a carreira. A gente tem que fazer aquilo que nos move, que tem propósito, mas que também nos deixa motivada, desafiando, né. Você sabe que eu tenho uma história, Hã. a minha primeira especialização foi ginecologia. Eu comecei a fazer especialidade e eu fiz durante um ano, e quando eu comecei o segundo ano, eu estava extremamente infeliz. Olha só. Fazer crianças nascer me deixava frustrada, infeliz, porque não era aquilo que me dava prazer mesmo sendo dentro da medicina. Sim. E aí eu fui buscar, né, eu fiz cirurgia geral em seguida, e os caminhos da cirurgia geral me levaram para a cirurgia vascular. Quando eu comecei a fazer a cirurgia vascular e eram, pacientes muito mais graves, pacientes que estavam com risco de perder uma perna, era muito diferente da vida que eu via na obstetrícia, mas eu estava muito feliz, porque eu estava fazendo algo, eu estava me sentindo útil, eu estava fazendo realmente o que eu gostava, então isso que você Não, disse. faz todo sentido. A gente precisa encontrar aquilo que a gente gosta, aquilo que brilha o nosso olho e não vai ser igual para todo mundo. Não Não vai é. ser, não é, porque nós, apesar de ter um discurso de igualdade, nós somos muito diferentes, nós somos únicos, nós somos pessoas que cada um, se a gente misturar as nossas histórias, os nossos talentos, as nossas experiências, as nossas habilidades, então se a gente misturar uma com a outra, já sai uma coisa diferente. Imagina a gente querer muitas vezes se comparar com, é a felicidade de colocar uma vida no mundo, porque tudo a gente vai entrando Não na era o cabeça, que e me não era, não motivava, era o que exato. motivava. O paciente grave me motivava mais. Mas, olha que interessante, esses dias eu conversei, eu atendi uma clínica de um dos maiores cirurgiões plásticos também de Santa Catarina e do Brasil, consequentemente, porque Santa Catarina é um polo muito, reconhecido nessa área, e ele me disse: "Eu não largo o hospital,
porque eu adoro os esfaqueados que chegam lá pra mim. Tu acredita que ele me disse isso? Acredito, Ele tenho e ele colegas. realmente, ele é o cirurgião plástico, assim, ó, das ricas, das famosas, Mas ele ainda faz ele o ainda plantão. faz o plantão, porque é a paixão dele, é onde ele encontra muitas vezes, uma forma de ver coisas diferentes. Apesar de estudar muito, de trazer muita tecnologia, de hoje ter realmente uma clínica como a sua, uma clínica de ponta, com uma equipe extremamente treinada para gerar uma experiência, um concierge para o paciente, que é tratado como cliente. A gente falou sobre isso, sobre a gestologia, né? O Sim, cliente ser tratado como um convidado na sua casa. Eu me senti uma convidada na clínica da doutora Ellen, no Rio de Janeiro, na Barra, e isso é muito especial, porque eu estava super insegura, lembra? Morrendo lembro. de medo de você encontrar alguma coisa em mim. Eu tô com uma veia enorme na minha perna. Quando eu fui examinar, cadê a veia enorme que ela tem? Meu Deus! Não tinha Mas isso é nada. uma coisa que acontece Aham. muito, as pessoas olharem e você não sabe o limite do normal e do alterado. Então, E quando você acha que pode ter um problema, a gente a tua foge. cabe não, e a tua cabeça começa a trabalhar do: "Ai, meu Deus, isso é muito grave, isso eu vou", né. E aí, quando a gente esclarece: "Não, isso aqui é uma veia normal, Chay, fica tranquila". Foi muito divertido. Mas Foi essa ótimo. experiência do paciente, eu penso nela todos os dias. Olha Sabe só. o que eu penso? Eu penso assim: como eu gostaria de estar sendo atendida, e eu sou uma pessoa exigente. Então, eu já fui embora de clínicas em que eu cheguei e a secretária não olhou para mim. Ela Olha não só. perguntou o meu nome. Eu fiquei ali 10 minutos, tipo, espera aí, né? Nada. Fui embora. E eu falo para as minhas funcionárias, né? Como pensem sempre como vocês receberiam na tua casa Na tua casa. a pessoa que vem aqui.